Muito bem, pessoal. Estava aqui observando meus livros e um pequeno pensamento me ocorreu. Eu tenho aqui na minha biblioteca alguns livros que são considerados clássicos da literatura cristã, da espiritualidade cristã. Por exemplo, Aiden Wilson Tozer, né, A Procura de Deus. É um pequeno livro, mas que causou mudanças extraordinárias, impressões extraordinárias na vida de muitas pessoas. E não pessoas quaisquer, mas de homens de Deus. E o que falar dos Tesouros da Oração de Edward MacKendry Bounds, né? E nesta edição selecionados por nada menos do que Leonard Ravenhill. E o que falar de A Vida de Deus na Alma do Homem, de Henry Scougal, que inclusive eu já fiz uma indicação de leitura no meu canal do YouTube. O que me chama a atenção, pessoal, é que estes livros, nós temos muitos relatos de grandes homens de Deus que falaram, que foram grandemente impactados, cujas vidas foram totalmente diferentes depois da leitura de livros como esses e muitos outros que eu tenho aqui. Mas, se fôssemos pensar, como que um pequeno livro, né, de não muitas páginas, pode causar um impacto tão grande na vida de algumas pessoas e não causar o mesmo impacto na vida de outras? Será que todas as pessoas que leem este livro, o impacto é o mesmo? Eles conseguem captar a profundidade na mesma medida que os grandes homens de Deus captaram? A resposta é simples, pessoal. A resposta é não. Existe um texto que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que há uma clara distinção entre alguém que é espiritual e alguém que não é espiritual. E aqui reside um grande problema da atualidade. Pessoas que não desenvolvem uma vida espiritual, elas são incapazes de captar ou absorver todo o potencial de uma literatura como essa. Inclusive, não é nem indicada a leitura para quem ainda não atingiu uma certa maturidade espiritual. Por quê? Porque ele vai entender essa literatura com base na concepção que ele tem daquilo que está escrito. E se a espiritualidade dele é superficial e rasa, isso aqui não vai ter valor algum. E não somente isso, as próprias escrituras não terão valor algum. E aqui que está uma coisa muito interessante, pessoal. Porque pessoas espirituais que desenvolvem uma vida espiritual, eles atingem níveis de comunhão com Deus que são impossíveis de alcançar por outras formas. Por exemplo, muitos acadêmicos, né, que se tornam e estudam até o nível de erudição nas línguas bíblicas, grego, hebraico e aramaico, eles não conhecem absolutamente nada de espiritualidade, desconhecem completamente o que é uma vida espiritual e tentam substituir essa deficiência com erudição, com conhecimento teológico, né? Com domínio de crenças e teologias. Mas isso pode não significar absolutamente nada. Mesmo a pessoa indouta, que mal e mal consegue ler as Escrituras, com muita dificuldade consegue ler alguns versículos, mesmo pessoas nesse estado intelectual, entregando-se a Deus, a uma vida piedosa, de um desenvolvimento de uma espiritualidade genuína, estas pessoas são muito mais superiores aos eruditos que adquirem somente o conhecimento intelectual.
Portanto, você que está começando nessa caminhada, você que tem toda essa expectativa por ler livros espirituais de grandes homens de Deus, primeiro verifique uma coisa: como está a sua espiritualidade? Como está a sua vida devocional? Porque se você não desenvolveu isso, não está ainda na hora de você ler esses livros. Você ainda não está apto para entender o que estes livros dizem. Você pode decodificar os códigos, ler as palavras, os símbolos, entender os textos, mas você não vai conseguir desfrutar da espiritualidade que estes livros podem proporcionar. E aí está uma grande distinção, porque as novas gerações, e você vê isso muito na internet, né, influenciadores indicando, fazendo citações de grandes homens de Deus. Porém, você percebe nitidamente uma reinterpretação e os resultados, as conclusões vão muito distante do que aqueles homens chegaram. Por quê? Porque são pessoas que não são espirituais falando sobre espiritualidade. Pessoas que não têm maturidade e desenvolvimento espiritual falando sobre espiritualidade. E a conclusão sempre vai ser distorcida. Porque este é o segredo da fé. A fé é uma vivência diária construída degrau por degrau, parte por parte. E conforme você vai se aprofundando na espiritualidade, estas coisas, os tesouros que estão contidos nestas obras, ficarão então disponíveis a você. Mas enquanto isso não acontecer, são apenas livros, são apenas palavras reunidas em um livro.